Bom, agora eh, o esqueleto todo do nosso projeto está pronto. Falta só completar. Eu vou dar o checklist aqui. Configurar o banco SQLite a gente considera que está feito. Explicar rapidamente a estrutura do Django eu acho que sim também. Mostrar como estender templates com a tag block content também. Check. Criar um modelo cliente com campos nome, e-mail e telefone. Fazer as migrações, make migrations e migration. E registrar no admin para consulta rápida. CRUD na prática, então, a primeira parte de listar está feita. Agora vamos fazer a criação de cliente. Tá. Bom, agora é basicamente o que a gente vai fazer. Ah, usar bastante da estrutura que já está pronta e incrementar algumas coisas. Aqui em cliente, o Django tem uma coisa chamada Model Forms. Isso aí é bom até pesquisar. Vamos fechar que tem muita coisa aberta aqui, tá? Esse tutorial aqui acabei que a gente nem usou, né? Vamos juntar eles aqui. Fica só uma página e várias abas. Então, como é que funciona os Model Forms, tá? Até a IA vai dizer aqui, só que vem em português. Mas, por exemplo, aqui. Nananana. Tá, tem coisas. Vamos traduzir para o português. Não vai traduzir? Se você estiver criando um aplicativo baseado em banco de dados, é provável que tenha formulários que se assemelham aos modelos do Django. Então a gente vai ter um formulário um formulário HTML que vai receber, cadê? Vai receber um campo lá para o usuário digitar o nome, seu e-mail e seu telefone, tá? Então aqui está dando um exemplo. Então, para esse caso, o Django fornece uma classe auxiliar que permite criar uma forma a partir de um modelo do Django, tá? Então a gente basicamente vai dizer que é uma classe do tipo form e vai passar qual modelo ele tá referenciando, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui no VS Code, tá? A gente pode ter, então, um novo arquivo aqui na estrutura, porque nem todos os aplicativos vão usar formulários, né? Feitos pelo Django. Então, por isso que ele não vem já criado. Mas dentro da nossa app de clientes, então, vamos criar um novo arquivo, forms.py. Tá? E aí ele vai herdar de Django import forms. Peraí, import forms, é isso. Forms, tá? É isso. E from.models import cliente. Então, do diretório atual, dos modelos, eu quero importar a classe cliente. Então, eu estou aqui em forms. Eu vou criar uma nova classe cliente form. Ela vai receber de forms model form, porque é um formulário criado a partir de modelo. Abro o escopo aqui com 2 pontos. E aí existe dentro de uma classe, eu posso criar uma classe interna chamada meta, que é para eu trabalhar com os metadados, ou seja, dados sobre aquela classe. Então, class meta, eu vou dizer que o modelo é cliente, tá? E eu posso dizer aqui quais os campos que eu quero que se exiba um formulário desse cliente. Nome, e-mail e telefone. Tá? Aqui, peraí. Tá. Outra opção seria eu colocar fields igual, só que aí, claro, né? Tem que apagar a linha de cima. Underline, underline, all, underline, underline. Que é 2 e 2, tá? Underline, 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 underline. Assim ele pega todos os campos do modelo, tá? Mas, bom, acho que até assim fica melhor mesmo. Mas as duas opções são válidas, tá? Só não pode usar as duas ao mesmo tempo. Tá? Ué. Nesse caso, então, vamos seguir aqui.
tá? Ahn, Agora, nas minhas views, eu vou criar uma view de criar cliente, né? Então, eu já tenho a de listar, deixa ela aqui. Deve criar, criar cliente, sendo que é um só, né? Então, vou criar um cliente por vez. Recebe um request. Toda view recebe um request como parâmetro, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eh, digamos que eu tenha um formulário, tá? Eu mandei esse formulário aqui, ele tem que ser mandado para ser exibido em um HTML. Então vamos colocar return, render, request. Então ele vai ter dentro dessa pasta de templates clientes, tá? Um HTML chamado form.html. Tá? E esse form ele vai receber um contexto. Então eu tenho que antes declarar esse form. Form vai ser um cliente form. Só que para eu poder receber esse cliente form que está aqui, eu tenho que importá-los. Então, from ponto do diretório atual, o arquivo forms import cliente form. Até a ideia deu a sugestão aqui. Então, é esse cliente form aqui do forms.py dentro da mesma estrutura de diretórios. Então, o meu form vai receber um cliente form, tá? Que recebe um request.post. Tá? Isso é padrão. Então, para eu exibir esse form lá no HTML, eu tenho que mandar ele no contexto. Tá? Então, eu abro, fecho chaves aqui. Eu digo que o meu form no HTML vai receber o form, que é essa variável Python aqui, que é um objeto do tipo cliente form que veio do meu arquivo de forms, né? Tá, agora eu preciso fazer a rota para esse cara, do mesmo jeito aqui, né? Eu tenho já a view, mas eu não tenho a rota. Então, aqui na minha URL de clientes, ou seja, quando eu quero que o usuário entre aqui, por exemplo, aqui em clientes, essa é a listagem. Por quê? Porque aqui está uma string vazia. Mas para criar um novo, eu quero que ele entre em clientes, que é a minha app, barra novo. Aí agora, claro, ele nem vai entrar porque o meu servidor está desativado. Vamos voltar aqui, deu um erro, tá? Ah, tá, eu tenho um erro aqui, DjangoDB modus Charfield. Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Aqui, ó. Não sei por que entrou um... peraí, Charfield. Entrou um A mais aqui. Não sei por quê. Enquanto eu estava digitando, deve ter dado um erro aqui. Bueno, voltando. Então agora esse cliente novo tem que dar a página de erro do Django, né? O Django tá, o servidor tá funcionando, só que ele não reconheceu porque não foi mapeada essa rota para o novo. Tá, então no meu clientes, vamos aqui, URLs, então eu quero, quando ele passa clientes, né, que ele mapeou lá do projeto, aqui ele chama as URLs de clientes, que é essas URLs aqui do urls.py, e não passa mais nada além de clientes, ele vai listar os clientes. No segundo, eu quero que ele reconheça quando o usuário digitar novo ali, depois de clientes barra novo. Então, esses paths aqui dentro do URLs de clientes, ele pega tudo que o usuário digitar depois de novo e a primeira barra depois de clientes. Desculpa, depois de clientes e depois a primeira barra. Então, quando ele digitar novo, no caso, eu quero que ele chame as views, que ele já importou antes, de criar cliente. E essa view vai ter um name, criar cliente. Tá? Coloca vírgula porque vai ter mais views depois. Fechou. Agora ele reconheceu e agora dentro de clientes eu tenho que criar uma nova HTML. Form.html. Esse form, então, ele vai pegar do base HTML, vai entrar nesse block content. Então, eu vou mexer no block content, né? Aqui eu posso colocar um H1
novo cliente, tá? Ah, eu acho que até aqui no listar vamos colocar também um H1 antes da tabela, tá? H1 clientes, assim fica mais bonitinho. Então aqui novo cliente, tá? Hum, e agora, tá? Dentro aqui do nosso HTML, vou criar o form então. Form methods igual a post, a gente vai passar dados sem ser pela URL, né? E tem um comando que é obrigatório no Django, que é esse token CSRF. É por uma questão de segurança, tá? Então é CSRF token. Se não tiver, ele não permite ser executado um formulário, tá? Agora, existe uma coisa no Python, no Django, que chama, aqui eu posso exibir o form, tá? Ponto .sp, ou seja, ele exibe o conteúdo dessa variável formulário que, como eu passei aqui pela view, é o formulário criado com a classe, sp significa separado por parágrafo, por aquela tag p do HTML mesmo, né? Tá? Então, esse código aqui, e repara que está entre abre e fecha duas chaves, tá? E não com o porcento, por quê? Porque isso aqui é exibir o conteúdo de uma variável, não é manipular, ah, no caso, manipular código Python dentro do template. Tá, vamos ver o que isso aqui faz. Voltando aqui, agora cliente novo. Deixa eu ver se ele deve ter dado algum erro que fez o meu servidor ser parado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tá, voltou. Vamos de novo aqui. Clientes barra novo. Tá, ele exibiu aqui o formulário. Só que faltou. Eu estender o base.html para ele pegar a estilização. Abre e fecha essa tag do Django, extends base.html. Agora sim. Tá, agora sim, pegou a estilização, beleza. Só que tá, aqui se a gente usar o Ctrl U para ver o código, ele pega esse formulário e cria ele todo certinho, assim, com label e tudo, e separado por parágrafos. Então isso é bacana. Só que para ele pegar a estilização do... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma forma F11, não, F12. Eu queria alterar o HTML aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero colocar aqui. Aqui. Esse. Eu teria que colocar um elemento aqui em cada campo. Por exemplo, só um minutinho. Tá, aqui, ó, por exemplo, em cada campo nesses inputs, para ele pegar a estilização do admin LTE, eu teria que colocar aqui, ó, um class igual a form control. Tá? Aí ele ia ficar estilizadinho como eu quero. Tá. O detalhe é que existe uma linha de código, existe um trecho de código Python que faz isso. Ele adiciona todos esses form controls aqui, esse class form control, automaticamente em Django para todos os campos, ao invés da gente ter que fazer isso manualmente.
Essa é uma parte que eu vou copiar aqui, eu vou deixar no GitHub lá, quando tiverem dúvidas podem me chamar. Porque não faz parte de aprender a fazer isso aqui. Isso aqui é um jeito, é um código que a gente vai só colocar para ele adicionar essa classe no HTML, tá? Então aqui ele chama o construtor, ele tem essa segunda linha, e para cada campo, dentro dos campos dos valores, ele vai usar field widget attr class form control. Assim ele adiciona o class form control para todos os campos do formulário. Tá? Se eu atualizar aqui, tá? Então agora todos estão devidamente estilizados, né? Até ali tá errado ali, e-mail. Vamos mudar aqui. É e-mail. E agora, como a gente mudou o campo, a gente tem que atualizar lá. Python manage.pyMakeMigrations e migrate. Tá, eu acho que ele não faz alteração. Deixa eu ver se ele altera isso aqui automaticamente. Alterou. Perfeito. Tá. Eu achei que isso ia mexer na estrutura do banco de dados, mas pelo visto não. Tá, e-mail aqui, perfeito. Tá, não é um caso. Bueno. Então, esse é um trecho que adiciona essa configuração que é necessária. E agora a gente pode seguir aqui. Eu preciso de um botão, tá, para esse formulário. Então, a gente coloca aqui no nosso HTML, form, tá? Dentro do formulário, depois que ele exibiu todos os campos, vai ter o button type submit class btn success com dois Cs, dois Ss, salvar. E agora vem a parte interessante de por que é interessante colocar esses names aqui. Porque isso permite referenciar as outras URLs mais facilmente aqui no Django. Então eu vou colocar dentro do formulário um, um href para o cara voltar para a listagem. Tá? href. E aí eu posso usar a tag URL do Django, URL, e a URL pode me chamar alguma das URLs que estão declaradas. Eu quero chamar essa aqui, que é a URL da listagem. Entre aspas, tá? Simples, dentro das aspas duplas, que é a declaração. Então, eu quero que isso aqui tenha a class btn secondary, e esse vai ser o meu botão cancelar. Vamos ver como é que isso ficou. Tá? Nome, e-mail, telefone. Se o cara salvar, ele vai submeter o formulário. Se ele cancelar, ele volta para a listagem. Por enquanto aqui não tem botão na parte de listagem. Bueno, agora a gente tem que tratar esse formulário. Tá? Aqui no Views. Por enquanto ele está só mandando o formulário vazio. Como é que a gente faz o tratamento desse formulário? Então, se request.method ponto, tá? Igual a post, significa que foi enviado alguma coisa. Então, o form vai ser o cliente, vai ser essa linha aqui, certo? Tem que estar bem indentado aqui. Form igual a cliente form com os dados do request post. Se esse form is valid, ou seja, foi enviado e não tem nenhum erro, a gente vai usar form.save. Isso aqui salva a informação no banco de dados. E vamos usar um return redirect, que não está ainda importado, ele é desse Django.shortcuts aqui, junto com o render, redirect. A gente vai voltar então para listar clientes. Para view de listar clientes, que é essa aqui, que a gente nomeou na URL. Tá? Caso contrário, significa então que o formulário, no caso contrário desse if aqui, né? Esse if aqui a gente não vai usar else no de dentro, mas no de fora sim. Então nessa linha aqui, ó,
significa então que o usuário, que o formulário não tem dados, não foi enviado nada, o método não é post, ou seja, não tem nada. Então a gente vai mandar um formulário vazio, form igual a cliente form, simples assim. Então, esse form aqui, ele vai pegar o formulário com dados, caso ele seja o formulário que foi enviado alguma coisa. Caso contrário, ele vai enviar os dados vazios. Vamos ver uma coisa aqui. Tá? E aí, quando o formulário tiver dados, ele vai buscar esses dados. Se tudo foi preenchido corretamente, ele vai salvar. E aí, vai adicionar um novo registro no banco de dados. É isso que isso aqui faz. Tá? Tá tudo ok? Bom, aqui clientes barra novo. Então aqui ele exibe o formulário vazio, porque não tem dados nenhum. Vamos colocar alguma coisa, sei lá, José da Silva, e-mail josé@bol.com.br, o telefone 789. Ó, ele já apresentou o José da Silva aqui na listagem. Se eu analisar o banco de dados lá, na parte de clientes, tem um novo cliente aqui. Então, está fazendo a inserção. Perfeito. A única coisa que a gente tem que colocar é na parte de listagem lá, né? Uma referência para essa nova view aqui. Então, ahref. Aí aqui eu uso as URLs do Django, tá? Então, tag do Django, URL, e aí eu posso colocar um nome de URL dentro dessas aspas simples aqui. Quais URLs que eu tenho lá? É a de listar clientes e criar cliente. Eu quero na listagem ter um botão para ele criar o cliente. E essa é a referência, a class é btn, ptn, primary, mp3. E isso aqui vai ser novo cliente. Certo? Bueno. Novo cliente vai para o meu formulário. Se eu cancelar, eu volto para a listagem a qualquer momento, né? Se eu realmente criar um cliente aqui, vamos colocar, sei lá, seja Maria de Souza, maria@gmail.com, telefone, qualquer número. Salvei, ela foi aqui para a listagem. Então a parte de inserção está funcionando corretamente. No próximo vídeo, então, atualização e delete e fechou.